Fala galera, beleza? Espero que sim. Bom, começando mais um vídeo aqui e hoje a gente vai conversar sobre essa questão de colecionar coisas. E aí, minimalista pode colecionar coisas materiais? Confesso que essa é uma das perguntas que eu mais recebo lá na minha página no Instagram. Se você não segue, clica aí no link e siga lá no Instagram também, onde as pessoas me perguntam: Silas, eu posso colecionar coisas? Eu posso guardar algumas coisas materiais? E sempre que eu respondo essa pergunta, eu falo o seguinte: costume guardar aquilo que você utiliza, aquilo que é essencial para a sua vida. É lógico que você não precisa ser radical nas suas coisas, né? Como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, inclusive no último vídeo que eu mostrei a minha sala minimalista, eu não costumo colocar coisas no meu espaço, né? Mas também não sou totalmente radical. Por exemplo, eu tenho aqui alguns quadros, né? 3 quadros, fotos minhas com alguns alunos, fotos com a minha esposa, porém não é uma coisa que está espalhada pela minha casa, né? Então, assim, alguns presentes eu guardo, né? Que nem aquela foto com meus alunos, foi um presente que eu ganhei no caso, mas não costumo acumular coisas materiais. Mas sobre essa questão de coleção, eu acho muito difícil, porque o que é interessante para você? O que é importante para você, né? Você vai colecionar coisas somente para tá lá parado, né? Sem uma função. Então eu tento responder essa pergunta de outra maneira. Eu nunca falo para as pessoas assim: não vai lá e não coleciona nada material. Não, você não pode colecionar. Porque primeiro que a gente não pode jogar uma carga em cima das pessoas, né? A gente não pode pegar e colocar um fardo realmente, porque o minimalismo ele veio para libertar as pessoas, não é uma coisa para que as pessoas se sintam mal, se sintam julgadas e por aí vai. Então eu sempre respondo da seguinte maneira: vai te fazer bem? Você acha que vai ser interessante um monte de coisa na sua casa, você vai ter que limpar, você vai ter que organizar, para que a pessoa mesmo enxergue, né, que aquilo ali não é essencial para a vida dela. Eu, por exemplo, costumo guardar alguns livros, né? Mas eu sigo algumas regras, assim, para eu não ficar acumulando livros, porque se deixar, realmente eu vou ter um monte de livro aqui na casa e tem alguns livros que eu não vou utilizar mais. Então, algumas regras que eu sigo, a primeira, né, eu vou reler esse livro, ele tem uma função em minha vida. Para quem não sabe, eu sou professor, então eu tenho que estar sempre lendo alguma coisa, né? E tenho que sempre buscando o conhecimento. E às vezes eu esqueço, né, alguma coisa, esqueço determinado assunto, então eu preciso reler, né? Até para ficar fresquinho na memória aquele assunto. Então tem alguns livros específicos que eu costumo guardar. E a outra regra é o seguinte: eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho somente 2 prateleiras com livro, então não são tantos livros assim, tá vendo? Ó, essa primeira prateleira, onde tem umas lembrancinhas da minha esposa aqui que ela ganhou, né, do signo dela e tal. Para quem não sabe, a minha esposa, ela não é minimalista e eu tenho que saber respeitar o espaço dela, por mais que também eu não vejo ela tendo tantas coisas assim em casa, porque ela costuma indiretamente seguir os passos do minimalismo, né? Então ela, para quem assistiu o vídeo do apartamento minimalista, viu que ela não tem tanta coisa assim, mas ela não se diz minimalista, então ela pode ter as coisas dela. Eu jamais vou, né, falar assim: não, você não vai colocar isso no espaço. Somos casados, então tem as coisas dela aqui, tem algumas lembrancinhas tal que ela ganhou, e aqui tem meus livros, né? Então, por exemplo, o livro do Nelson Mandela tá aqui, eu vou reler, né? É um livro que eu tô sempre buscando ler. Tem alguns livros da minha esposa, e se vocês observarem, não são tantos livros assim, né, para um casal, né? Tem os livros dela e tem alguns livros meus. E inclusive tem alguns livros que eu estou lendo, né? E outros que eu irei reler no caso, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só mudar a câmera aqui, ó. Ó, para quem não sabe, esse é meu espacinho, né? Aqui é iluminado e tal. Aí você pergunta: Silas, por que você tem uma lâmpada aqui, né? Uma iluminação aqui? Para eu gravar vídeos, e além disso eu costumo levantar 5 da manhã todos os dias para ler, né? É o horário que eu gosto de ler antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, trabalhar, né? Que é onde minha cabeça tá fresquinha ali, minha mente tá fresquinha. Então tem alguns livros que eu li esse ano, né? Então Nação Dopamina foi um livro que eu li esse ano. Eu gosto muito de neurociência, até mesmo para escrever, né? Então é um livro que eu vou reler com certeza, então esse eu vou guardar. Esse livro aqui eu vou doar,
né? Chama Devagar. Então os livros que eu não uso, por exemplo, eu acabo doando para algumas pessoas, entendeu? Então esse livro aqui ele vai ser doado para respeitar a regra do espaço, né? Qual é a regra do espaço? Somente essas duas prateleiras aqui que eu vou ocupar de livro, né? Inclusive tem os livros da minha esposa, relembrando. Então eu procuro deixar somente os livros especiais, aqueles livros que eu mais gosto mesmo, né? Para não ficar ocupando muito espaço. Tem esse livro que ainda eu vou ler, né? Eu comprei ele, tô terminando o livro, já comprei ele porque eu vou começar Porque Nós Dormimos, que é um livro bem bacana, para quem já perceberam que eu gosto muito de filosofia e neurociência. Esse aqui eu já li, muito bom, A Coragem de Não Agradar, eu li esse ano também. Por que eu não doei? Porque minha esposa está lendo esse livro, tá? Então minha esposa está lendo esse livro, depois que ela ler, se ela não querer ficar com ele, eu vou acabar doando. Esse aqui eu ganhei de uma amiga, né? Então ela me deu esse livro de Columbai, lá da chacina. Eu vou ler também sobre conhecimentos específicos. E Silas, o que você está lendo nesse momento? Por que você levanta às 5 horas da manhã? Ó, tem minha caneta aqui no marca-texto. Por que eu levanto 5 horas da manhã? Porque eu estou lendo Meditações de Marco Aurélio, é um livro que eu estou lendo. Eu estou terminando já, esse daqui chama A Fábrica de Cretinos Digitais. E eu leio a Bíblia também, tá? Então, eu levanto às 5 da manhã e costumo ler a Bíblia, né? Das 5 às 5h20. Das 5h20 às 5h40 eu leio Meditações do Marco Aurélio, algumas páginas, porque é um livro assim, que não é para você ler todo de uma vez, né? Você tem que ler, meditar, refletir. E depois eu finalizo até às 6h10 da manhã com Fábrica de Cretinos Digitais, que é um livro que mostra como as crianças de hoje em dia estão viciadas, né, na tecnologia no caso. Acho que deu para perceber que eu tento montar algumas regras, entenderam? Para eu não ficar acumulando livros, porque no meu caso eu trabalho com isso, né? Então eu preciso ter alguns livros aqui em casa, mas sempre com uma função. Então eu não vejo que eu coleciono livros, né? Seria assim, se eu colecionasse, seria uma parede inteira de livros aqui no caso. E assim, particularmente eu não vejo muito sentido nisso, porque não tem uma função na minha vida. Mas lembre-se, não podemos julgar ninguém, né? Se a pessoa se sente bem com isso, eu sempre falo, você se sente bem com isso? Tem uma função? Ah, a função é a minha felicidade. Eu bato o olho naquilo tudo, então vou fazer o quê, né? Então é muito relativo isso. Eu não gosto de julgar as pessoas. Eu costumo sempre levar as pessoas para a reflexão. Eu acho que o mais importante é isso, é a reflexão, né? Que as pessoas entendam realmente o que é importante. Porque ninguém vai desapegar das coisas somente porque você está falando, desapega daquilo. Não, não é um passe de mágica. Primeiramente a gente reflete sobre a importância daquele produto, né, sobre aquela coisa material, e automaticamente a gente vê se a gente vai querer ou não. Eu tenho essa questão dos meus livros. O que eu tenho que fazer? Sempre estar refletindo, criando algumas regras na minha cabeça, na minha mente, para que eu possa, no caso, ter menos, né? Para que eu não comece a acumular coisas materiais dentro do meu espaço e que não fique ali livros aleatórios, sendo que eu não vou ler nunca mais. Tem livros que eu já peguei o conhecimento, eu já refleti sobre eles. Agora tem livros mais técnicos que eu costumo reler, porque eu acredito que já aconteceu com algumas pessoas, de você ler o livro uma vez, aí você relê o livro, aí você percebe, caramba, eu não tinha reparado nisso. Então tem livros técnicos que eu prefiro guardar para reler novamente, mas sempre ocupando essas duas prateleiras. Então é isso, pessoal. Se eu posso dar uma dica para vocês, é essa. Se sinta bem, crie algumas regras na sua mente, para você mesmo, para fazer bem para o seu ser, não precisa ser regras para outras pessoas, para que você tenha somente aquilo que te satisfaz e que traga paz para o seu espaço e principalmente paz para o seu ser. Se você gostou do vídeo, gostou das dicas que eu dei aqui, se fez você refletir, eu peço para você curtir o vídeo, peço para você comentar, se inscrever no canal, porque isso é muito importante. Não é fácil crescer dentro dessa plataforma, o YouTube é bem complexo, mas assim, eu tô aí postando os vídeos, tentando mostrar o conhecimento das pessoas e querendo propagar o minimalismo. Então se inscreva, curte, comenta, compartilha e me ajude, né? Para não somente eu, mas ajude o minimalismo a crescer bastante, beleza? Um forte abraço, luz na sua jornada minimalista e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!